Eles não eram apenas magnatas, eram mestres de marionetes, puxando as cordas de Hollywood enquanto o mundo se obcecava por estrelas de cinema. Esqueça os vestidos brilhantes e os sorrisos na calçada da fama. O verdadeiro poder na velha Hollywood pertencia a uma elite secreta. Milionários que criavam e destruíam lendas nas sombras. Já se perguntou quem realmente comandava a Era de Ouro? Quem recebia os maiores cheques e tomava as decisões enquanto ficava longe dos holofotes? Prepare-se, você está prestes a conhecer 10 titãs ocultos cujas fortunas e segredos eram mais profundos do que qualquer reviravolta de enredo de Hollywood. Louis B. Mayer. Passe por trás da corda de veludo dos portões dourados da MGM, e você encontrará o homem que foi, por décadas, o mestre dos fantoches de Hollywood, Louis B. Mayer. Para o público, ele era apenas um chefe de estúdio com um terno elegante e um sorriso frio, mas os insiders sabiam mais. Mayer era o homem mais poderoso e um dos mais ricos no mundo do entretenimento. Na verdade, por anos, ele foi o homem mais bem pago da América, ganhando mais do que o presidente, banqueiros de Wall Street ou qualquer protagonista em sua folha de pagamento. A jornada de Mayer, de imigrante russo a magnata do cinema, é digna de um roteiro de Hollywood. Ele começou no negócio de sucata, vendendo metal e lutando para sobreviver. Quando ele descobriu os Nickelodeons e o mundo em expansão do cinema mudo, apostou tudo nessa moda, eventualmente cofundando a Metro-Goldwyn-Mayer em 1924. Ele não apenas criava filmes, ele criava estrelas, desenvolvendo personas do zero e manejando contratos como um mestre enxadrista. Judy Garland, Clark Gable e Joan Crawford. Mayer fez e desfez carreiras com um telefonema. O que o público raramente via era a obsessão de Mayer por controle. Ele instalou microfones secretos, monitorou funcionários e estabeleceu cláusulas de moralidade rígidas. Nenhum escândalo tocaria seu império. Enquanto suas estrelas ganhavam manchetes e aplausos, Mayer silenciosamente acumulava milhões. Seu contrato incluía não apenas um salário colossal, mas uma enorme fatia dos lucros da Metro-Goldwyn-Mayer. E seus investimentos em imóveis e cavalos de corrida adicionaram milhões a mais aos seus cofres. Ainda assim, Mayer nunca ostentou sua riqueza. Ele preferia negociações nos bastidores a tapetes vermelhos. Dizia-se que, se você quisesse qualquer coisa em Hollywood, desde um Oscar até um emprego, você passava por Mayer. Quando ele deixou a MGM, ele havia acumulado uma fortuna tão vasta que até o IRS teve dificuldade em contá-la. Mayer não era apenas um milionário secreto. Ele era o chefão indiscutível da velha Hollywood, um homem cuja sombra ainda se estende sobre Tinseltown. Mary Pickford. Não deixe os cachos e o sorriso doce te enganarem. Mary Pickford não era apenas a primeira namoradinha do cinema americano. Ela era uma das mais astutas e ricas influenciadoras que a velha Hollywood já produziu. Enquanto o público se encantava com sua persona inocente na tela, Pickford estava construindo um império nos bastidores, fazendo movimentos que a maioria dos homens no negócio não ousaria tentar. Pickford começou como atriz infantil, impulsionada pelas dificuldades após a morte de seu pai, e rapidamente se tornou a atriz mais bem paga de sua época. Mas o que realmente a diferenciava era sua perspicácia nos negócios. Em uma indústria que tratava as mulheres como descartáveis, Pickford exigiu controle criativo. Negociou salários inéditos e, mais radicalmente, lutou por uma parte dos lucros de seus filmes. Ela não estava apenas recebendo cheques dos estúdios. Estava investindo, produzindo e moldando a indústria a partir da sala de reuniões. O ponto de virada veio em 1919, quando Pickford uniu forças com Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith para lançar a United Artists. De repente, ela não era apenas uma estrela. Era uma fundadora de estúdio, produzindo e distribuindo seus próprios filmes. Este movimento garantiu a ela um fluxo constante de lucros muito depois de sua carreira de atriz ter terminado e deu a ela controle sobre o que o mundo via na tela. Pickford investiu em imóveis, comprou grandes áreas de Los Angeles e se tornou uma figura importante no desenvolvimento da cidade. Ela recebeu realeza e políticos em Pickfair, sua mansão lendária. Mas sempre manteve suas finanças em segredo. No auge, ela valia dezenas de milhões. Uma quantia impressionante para as décadas de 1920 e 1930, especialmente para uma mulher. Quando os filmes falados dominaram, Pickford já havia garantido seu legado como a mulher mais rica e influente de Hollywood. Ela não apenas comandava o espetáculo, mas reescreveu as regras. Em uma cidade construída sobre ilusões, Mary Pickford era autêntica. Uma milionária do cinema mudo cujo poder moldou gerações. Samuel Goldwyn,
Pergunte a qualquer veterano de Hollywood quem realmente comandava o espetáculo. E o nome de Samuel Goldwyn sempre aparece, geralmente com uma mistura de respeito, medo e um pouco de admiração. Goldwyn não nasceu em berço de ouro, nem começou como uma estrela. Ele chegou à América com quase nenhuma palavra de inglês, mas quando a Era de Ouro estava em pleno andamento, ele se transformou em uma das figuras mais discretamente influentes e ricas de Hollywood, ganhando milhões enquanto deixava outros brilharem sob os holofotes. O gênio de Goldwyn não era apenas sobre reconhecer talento ou fazer sucessos. Era sobre saber como possuir uma parte de tudo o que tocava. Ele cofundou a Goldwyn Pictures. O G em MGM é o legado de Goldwyn, e ajudou a lançar o gigante Metro-Goldwyn-Mayer. Mas depois de deixar a MGM, Goldwyn não desapareceu. Em vez disso, ele criou a Samuel Goldwyn Productions, e, com ela, um modelo de negócios que o manteve ganhando dinheiro, enquanto outros assumiam os riscos criativos. O que separava Goldwyn de seus contemporâneos era sua insistência na participação nos lucros e em contratos inquebráveis. Ele foi um dos primeiros produtores a negociar acordos de participação nos lucros, o que significa que, mesmo quando não estava diretamente envolvido com o filme, ainda lucrava com seu sucesso. Filmes como O Morro dos Ventos Uivantes, Os Melhores Anos de Nossas Vidas e Eles e Elas não eram apenas sucessos de crítica, eram minas de ouro financeiras, com Goldwyn levando uma parte considerável de cada dólar ganho. Goldwyn era notoriamente inflexível, de temperamento explosivo, e tinha um talento para goldwynismos, suas próprias citações acidentais e invertidas que se tornaram lendárias. Mas por trás da fanfarronice havia um homem que superou quase todos os rivais, acumulando uma fortuna tão vasta que se tornou uma força silenciosa no setor imobiliário, bancário e até nos primeiros dias da televisão. Enquanto outros se apagaram ou foram vítimas de seus próprios egos, Goldwyn permaneceu um mestre da reinvenção, guiando silenciosamente seu império por décadas de mudanças. Ele nunca precisou estar na frente das câmeras. Seu poder e riqueza vinham de puxar as cordas por trás delas. No final, Samuel Goldwyn não era apenas rico. Ele era o último sobrevivente da velha Hollywood. Jack L. Warner. Busy no lote da Warner Brothers em seu auge. E você poderia praticamente sentir a presença de Jack L. Warner. Claro, havia 4 irmãos Warner, mas Jack foi o último a permanecer. E de longe, o mais implacável. Ele não apenas dirigia a Warner Brothers. Ele era a Warner Brothers, operando com uma combinação de charme, astúcia e frieza empresarial que transformou o estúdio em uma máquina de fazer dinheiro. E fez de Jack um milionário secreto de proporções impressionantes. O caminho de Jack até o topo não foi pavimentado com lealdade familiar. Ele subiu, às vezes passando por cima dos próprios irmãos. Quando Harry e Albert pensavam pequeno, Jack sonhava grande. Ele os convenceu a apostar tudo em filmes falados, com o cantor de jazz, lançando a revolução do som e deixando outros estúdios correndo para alcançar. Esse movimento sozinho rendeu milhões, mas Jack estava apenas começando. Sob sua supervisão, a Warner Brothers tornou-se o estúdio de gangsters, musicais e sucessos de bilheteria, socialmente conscientes. Jack era notório por economizar cada centavo. Corria o boato de que ele saía do estacionamento para evitar pagar a conta no refeitório. Mas ele sabia onde gastar dinheiro, especialmente quando se tratava de garantir talentos ou adquirir cadeias de cinemas e acordos de distribuição. Ele negociava duro, sempre insistindo em uma parte pessoal dos lucros, e muitas vezes escondendo sua participação financeira total do público, e às vezes até de sua própria família. Warner sobreviveu à Grande Depressão, às guerras sindicais e ao macartismo, tudo enquanto construía silenciosamente um portfólio de investimentos que se estendia muito além de Hollywood. Quando finalmente vendeu sua participação na Warner Brothers nos anos 1960, Jack saiu com um pagamento no valor de centenas de milhões em dinheiro de hoje, a maior parte do qual ele manteve fora do olhar público. Jack L. Warner não era amado, mas era temido e respeitado. Ele transformou um negócio familiar em um império corporativo e saiu com dinheiro suficiente para deixar magnatas com inveja. No final, a fortuna de Jack era tão lendária e secreta quanto seus métodos. Charlie Chaplin. Ele fazia o mundo rir, mas Charlie Chaplin era extremamente sério quando se tratava de dinheiro. Para os fãs, ele era o querido vagabundo. Um pequeno bigode, um chapéu coco, gênio do slapstick. Mas, por trás daquela persona adorável, havia uma mente empresarial afiada, um negociador implacável e um dos milionários mais discretamente poderosos de Hollywood.
A vida inicial de Chaplin parece um romance de Dickens. Nascido na pobreza em Londres, passou por orfanatos e lutou por cada refeição. Essa dificuldade forjou uma mentalidade de sobrevivente, e quando chegou a Hollywood, ele já conhecia o valor de $1. Seu sucesso com a Keystone Studios foi apenas o começo. Logo, ele estava escrevendo, dirigindo e produzindo seus próprios filmes, garantindo que possuía os direitos de cada quadro. Mas Chaplin não queria apenas um salário. Ele queria controle e lucros. Em 1919, ele cofundou a United Artists ao lado de Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith. Este movimento permitiu que ele mantivesse a maior parte dos lucros de seus filmes, contornando o sistema tradicional de estúdios e arrecadando lucros internacionais que a maioria das estrelas nunca viu. Chaplin também investiu em terras, imóveis e diversificou sabiamente sua fortuna, enquanto outros a desperdiçavam em festas e projetos de vaidade. Os filmes de Chaplin, O Garoto, Luzes da Cidade, Tempos Modernos, O Grande Ditador, foram ouro de bilheteria. Mas o segredo para sua riqueza duradoura foi a propriedade. Muito depois do fim da era do cinema mudo, os filmes de Chaplin continuaram a render com relançamentos e licenciamento, trazendo novas ondas de dinheiro. Nem mesmo o exílio dos Estados Unidos durante o Pânico Vermelho conseguiu abalar sua fortuna. Ele simplesmente se realocou e gerenciou seus bens a partir da Europa, vivendo em luxo tranquilo. Quando morreu, o patrimônio de Chaplin valia dezenas de milhões, grande parte cuidadosamente escondida em trusts e investimentos estrangeiros. Ele pode ter interpretado um adorável azarão, mas na vida real, Chaplin era o milionário mais astuto do ramo. Prova de que por trás de cada boa piada, geralmente, há um grande negócio. Irving Thalberg. Se você já se perguntou como Hollywood passou de uma startup caótica para uma fábrica de sonhos, não procure além de Irving Thalberg, o chamado menino prodígio da MGM. O nome de Thalberg pode não soar familiar fora dos círculos cinematográficos, mas dentro da indústria, ele era o padrão de ouro tanto para a criatividade quanto para a riqueza, exercendo uma influência que deixava até as estrelas mais famosas nervosas. Embora parecesse um executivo de maneiras suaves, Thalberg silenciosamente se tornou um dos homens mais ricos e essenciais da era dos estúdios, tudo antes de sua morte precoce trágica. Thalberg começou sua carreira jovem, trabalhando para a Universal Pictures antes de Louis B. Mayer, da MGM, atraí-lo. Ele rapidamente se tornou o cérebro por trás da ascensão meteórica da Metro-Goldwyn-Mayer, supervisionando pessoalmente roteiros, elenco e edições finais dos maiores sucessos da época. Pense em Grand Hotel, Mutiny on the Bounty e The Good Earth. Mas, ao contrário de Mayer, Thalberg evitava os holofotes. Ele quase nunca aceitava crédito como produtor, deixando que os filmes e os lucros falassem por si mesmos. O verdadeiro segredo da fortuna de Thalberg eram seus acordos de participação nos lucros, décadas antes disso se tornar padrão na indústria. Ele negociou uma parte dos maiores filmes da MGM, e à medida que o estúdio arrecadava números recordes de bilheteria, os ganhos de Thalberg aumentavam silenciosamente. Ele também investiu em terras e propriedades ao redor de Los Angeles, entendendo que o crescimento explosivo da cidade poderia criar milionários para aqueles que entrassem cedo. Apesar de problemas de saúde recorrentes e uma reputação de alma gentil, Thalberg era implacável quando se tratava de seus interesses comerciais. Ele trabalhava horas insanas, muitas vezes dormindo no estúdio, sempre em busca do próximo sucesso. Quando ele morreu aos 37 anos, seu patrimônio valia milhões, quase inimaginável para alguém da sua idade naquela época. Hollywood nomeou seu prêmio de produção mais prestigioso em sua homenagem, mas o verdadeiro tributo pode ser o modelo financeiro que ele estabeleceu. Poder nas sombras, riqueza por design e influência que perdura muito além dos créditos. Howard Hughes. Ninguém na velha Hollywood, talvez ninguém na história americana, era exatamente como Howard Hughes. Para os tabloides, ele era o bilionário playboy recluso, obcecado por aviões, filmes e mulheres. Mas, por trás das manchetes sensacionalistas, estava um operador de negócios astuto e reservado, que fez e perdeu fortunas, enquanto reescrevia as regras tanto para o cinema quanto para a indústria. Hughes herdou milhões da empresa de ferramentas do seu pai, mas rapidamente voltou sua atenção para Hollywood. Ele comprou a RKO Pictures, um dos 5 grandes estúdios, e começou a investir sua fortuna em produções ousadas e muitas vezes controversas, como Hells Angels, Scarface e o filme de Jane Russell, The Outlaw.
Esses filmes quebraram tabus, ultrapassaram os limites da censura e, quando fizeram sucesso, trouxeram montanhas de dinheiro. Hughes era infame por exigir controle criativo absoluto e supervisionar pessoalmente cada detalhe, desde os ângulos de câmera até as provas de figurino, garantindo que os filmes refletissem sua visão única e muitas vezes bizarra. Mas o verdadeiro gênio de Hughes estava nas manobras empresariais. Ele adquiriu silenciosamente grandes quantidades de ações da RKO, imóveis e até ativos de aviação, usando empresas de fachada e trusts secretos para manter o verdadeiro alcance de sua riqueza, oculto tanto dos rivais quanto do governo. Mesmo enquanto sua vida pessoal se transformava em excentricidade, tornando-se um recluso germofóbico, desaparecendo por meses a fio, sua fortuna continuava a multiplicar-se graças a investimentos astutos e acordos de licenciamento. Hughes sobreviveu à Era de Ouro, enfrentando processos antitruste, guerras de estúdios e escândalos públicos, sempre conseguindo ficar um passo à frente do desastre. Quando se retirou completamente da vida pública, apenas seus bens em Hollywood valiam centenas de milhões. Uma quantia impressionante nas décadas de 1950 e 1960. Alguns dizem que Hughes usou Hollywood como um playground. Na realidade, ele era seu rei secreto, um homem que jogava com a indústria tão habilmente quanto qualquer ator já interpretou um papel. Adolph Zukor. O nome de Adolph Zukor é raramente espalhado por cartazes de filmes clássicos, mas suas impressões digitais estão por toda a ascensão de Hollywood. Nascido na Hungria, Zukor chegou à América com pouco mais do que ambição e um talento para ver o que outros não viam. Na década de 1920, ele havia se tornado silenciosamente um dos homens mais ricos e poderosos da indústria, enquanto deixava que outros aproveitassem os holofotes. O início de Zukor não foi glamouroso. Ele trabalhou com peles e em fliperamas antes de apostar tudo na nova arte das imagens em movimento. Em 1912, ele fundou a empresa de filmes Famous Players, que logo se fundiu no que conhecemos hoje como Paramount Pictures. Mas Zukor não estava satisfeito em apenas produzir filmes. Ele foi pioneiro na integração vertical, adquirindo não apenas estúdios, mas também empresas de distribuição e redes de cinemas. De repente, Zukor controlava todo o processo, desde a lente da câmera até a caixa registradora do cinema. Enquanto suas estrelas desfrutavam da fama, Zukor estava lucrando. Nos anos 1920 e 1930, a Paramount era um gigante, produzindo sucesso após sucesso e dominando as telas americanas. Zukor negociou acordos de participação acionária, participação nos lucros e investimentos internos, acumulando uma fortuna que superava a de muitas celebridades mais visíveis da época. Os insiders sabiam que Zukor não apenas fazia filmes. Ele possuía os cinemas onde você os assistia e as empresas que enviavam as cópias por toda a América. A perspicácia empresarial de Zukor o tornou uma lenda nas salas de reunião dos estúdios, mas ele era notoriamente reservado, preferindo reuniões discretas e acordos nos bastidores a estreias chamativas. Ele sobreviveu à Grande Depressão, enfrentou processos antitruste e até superou rivais, enquanto o sistema de estúdios desmoronava. Quando ele se aposentou, a riqueza pessoal de Zukor era contada em dezenas de milhões, e sua influência perdurou por muito tempo. Embora nunca buscasse atenção, Zukor era o tipo de milionário secreto que realmente comandava Hollywood. Um magnata silencioso cujo império durou mais do que quase todos. Douglas Fairbanks. Para os cinéfilos, Douglas Fairbanks era o derradeiro destemido, a estrela de ação original que saltava de telhados e abria caminho através de aventura após aventura. Mas o que o público não via era o olhar atento de Fairbanks para os negócios e sua determinação silenciosa de manter sua fortuna fora das manchetes. Ele era um milionário secreto não apenas por causa de seus sucessos de bilheteria, mas porque via oportunidades onde outros viam apenas fama. A história de Fairbanks é um clássico de Hollywood. Ator de teatro que se tornou estrela de cinema, ele se tornou o rosto do cinema de aventura inicial com sucessos como A Marca do Zorro, Robin Hood e O Ladrão de Bagdá. Mas Fairbanks sabia que depender apenas dos estúdios significava ceder tanto os lucros quanto o controle. Então, em 1919, ele uniu forças com Mary Pickford, Charlie Chaplin e D.W. Griffith para lançar a United Artists, uma jogada revolucionária que colocou os lucros e o controle criativo diretamente em suas mãos. Fairbanks não desperdiçou seus cheques de pagamento.
Em vez disso, ele investiu em imóveis de primeira linha em Los Angeles, comprou grandes participações em empresas de produção e distribuição e diversificou sua riqueza em vários setores. Pickfair, a mansão que ele construiu com Pickford, tornou-se um símbolo de poder e opulência em Hollywood. Mas a verdadeira história era o império de negócios que ele estava construindo silenciosamente a portas fechadas. À medida que sua carreira desacelerou na década de 1930, os investimentos de Fairbanks continuaram a dar frutos. Ao contrário de muitas estrelas do cinema mudo que caíram no esquecimento ou na falência, Fairbanks permaneceu rico, graças a decisões astutas e a uma recusa em depender de uma fama passageira. Liberdade. Ele manteve um perfil discreto em questões financeiras, gerindo silenciosamente sua fortuna, mesmo quando seus dias de aventuras terminaram. Quando morreu, Fairbanks havia garantido seu lugar como uma lenda de Hollywood e um milionário discreto. Ele provou que, às vezes, as maiores acrobacias não estão na tela, mas na sala de reuniões, onde a verdadeira ação e as verdadeiras riquezas vivem. William Randolph Hearst. Você conhece o nome dele dos jornais, da política e talvez até de Cidadão Kane. Mas o que a maioria das pessoas nunca percebeu foi o quanto os milhões de William Randolph Hearst fluíam profundamente pelas veias da velha Hollywood. Hearst não apenas possuía manchetes. Ele financiava filmes, bancava estúdios e moldava carreiras nos bastidores, exercendo silenciosamente mais poder do que a maioria dos magnatas jamais sonhou. O envolvimento de Hearst em Hollywood começou como um projeto de vaidade. Ele queria que sua amante, Marion Davis, se tornasse uma estrela. Então, ele fundou a Cosmopolitan Pictures, gastou generosamente em produções e garantiu que seu império de jornais promovesse cada movimento de Davis. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Hearst tornou-se um jogador nos bastidores no financiamento e distribuição, resgatando estúdios em dificuldades e até mesmo intermediando acordos entre executivos rivais. Seu dinheiro fluía por toda parte, em enormes lotes de estúdios, mansões palaciais e empréstimos de alto risco que mantinham grandes produções à tona durante tempos difíceis. Os insiders da indústria sabiam que se Hearst te apoiasse, portas se abririam. Se ele não apoiasse, sua carreira poderia chegar a um beco sem saída. Ainda assim, em público, ele preferia deixar as estrelas e magnatas receberem os aplausos enquanto ele acumulava lucros silenciosos. As propriedades imobiliárias de Hearst, na Califórnia, incluindo o lendário Castelo Hearst, eram apenas a parte mais visível de um império vasto que se estendia de costa a costa. Ele usou sua influência na mídia para moldar a opinião pública sobre filmes, atores e escândalos da indústria, tudo enquanto obtinha um lucro saudável. Sua influência política e social o tornava quase intocável, mesmo quando suas finanças se tornaram complicadas em seus últimos anos. No final, Hearst havia canalizado milhões incontáveis por Hollywood, moldando a ascensão e queda da indústria. Ele era o arquétipo de um milionário secreto, um homem com riqueza, poder e controle, que podia fazer ou desfazer carreiras frequentemente com um único comando sussurrado. Em uma cidade construída sobre ilusões, Hearst era a mão invisível guiando a magia. O glamour da velha Hollywood escondia um jogo mais profundo, jogado por milionários secretos que construíram impérios por trás das cortinas. As estrelas que você conhece iluminavam a tela, mas esses influentes puxavam as cordas e embolsavam os maiores cheques. Qual magnata oculto mais te surpreendeu? Deixe seus pensamentos nos comentários, inscreva-se para mais e compartilhe se você deseja as histórias não contadas de Hollywood. Lembre-se, em Tinseltown, as verdadeiras lendas muitas vezes ficavam fora dos holofotes.